Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 26 de fevereiro de 2025. Brasil registra queda no número de assassinatos em 2024, com 38.000. Parte 2. O Brasil contabilizou 38.075 assassinatos em 2024, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, 17, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O número representa uma queda de 6% em relação a 2023, quando foram registradas 40.768 mortes violentas intencionais. A taxa nacional de homicídios caiu para 17,9 mortes por 100.000 habitantes, contra 19,3 no ano anterior. Essa redução consolida uma tendência de queda que se observa desde 2020, quando 45.522 assassinatos foram registrados, acumulando uma redução de 16% nos últimos 4 anos. São considerados assassinatos homicídios dolosos, com intenção de matar, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. No entanto, esses números podem mudar, já que estados como Alagoas, Roraima e São Paulo não enviaram dados completos, e o Rio de Janeiro ainda não atualizou os números de dezembro de 2024. Outros indicadores de violência além dos assassinatos, o relatório destaca uma redução de 6% nas mortes decorrentes de intervenções policiais. Foram 6.028 vítimas em 2024, frente a 6.399 em 2023. Já o número de agentes de segurança mortos manteve estabilidade, com 192 casos, quase igual aos 191 registrados no ano anterior. Os feminicídios também apresentaram queda, passando de 1.450 casos em 2023 para 1.400 em 2024, redução de quase 4%. A quantidade de registros de estupro caiu 5%, somando 78.395 denúncias em 2024, enquanto o número em 2023 foi de 82.191. Ainda assim, o levantamento aponta um aumento expressivo nos casos desde 2015, o crescimento acumulado é de 67%, quando 46.985 estupros foram registrados. Na segunda parte do livro Céu e o Inferno, Allan Kardec traz depoimentos de espíritos de criminosos arrependidos, entre eles o de Jacques Latour, assassino, condenado pelo Tribunal de Foix, executado em setembro de 1864. Estou sofrendo, diz o espírito de Latour, deste arrependimento que me mostra a enormidade das minhas faltas. Há aí um pensamento profundo. O espírito não compreende realmente a gravidade de seus crimes a não ser quando se arrepende deles. O arrependimento traz pesar, o remorso, sentimento doloroso que é a transição do mal ao bem, da doença moral à saúde moral. É para escapar disso que os espíritos perversos se obstinam contra a voz de sua consciência, como aqueles doentes que repelem o remédio que deve curá-los. Eles procuram se iludir, se atordoar persistindo no mal. Latour chegou àquele período em que a insensibilidade acaba por ceder, o remorso entrou no seu coração, seguiu-se o arrependimento, ele compreende a extensão do mal que fez, vê sua abjeção, e sofre por isso. Eis porque ele diz: estou sofrendo desse arrependimento. Na sua existência anterior, ele deve ter sido pior do que nesta, pois se tivesse arrependido como faz hoje, sua vida teria sido melhor. As resoluções que ele toma agora influenciarão sua existência terrestre futura, aquela que acaba de deixar, por mais criminosa que tenha sido, assinalou para ele uma etapa de progresso. É mais do que provável que antes de começá-la, ele era, enquanto na erraticidade, um desses maus espíritos rebeldes, obstinados no mal, como se vê em tantos.
Muitas pessoas perguntaram que proveito se podia tirar das existências passadas, visto que não se guarda lembrança do que se foi nem do que se fez. Esta pergunta é completamente resolvida pelo fato de que, se o mal que cometemos está apagado, e se não resta nenhum traço dele no nosso coração, a recordação seria inútil, visto que não temos que nos preocupar com ele. Quanto àquele do qual não nos corrigimos inteiramente, nós o conhecemos pelas nossas tendências atuais, é a estas que devemos dirigir toda a nossa atenção. Basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Quando se considera a dificuldade, durante a vida, da reabilitação do culpado o mais arrependido, a reprovação da qual ele é objeto, deve-se abençoar Deus por ter jogado um véu sobre o passado. Se Latour tivesse sido condenado a tempo, e mesmo se tivesse sido absolvido, seus antecedentes tê-lo-iam feito rejeitar pela sociedade. Quem teria querido, apesar do seu arrependimento, admiti-lo na sua intimidade? Os sentimentos que ele manifesta hoje como espírito dão-nos a esperança de que, na sua próxima existência terrestre, ele será um homem de bem, estimado e considerado, mas supondo que se saiba que ele foi Latour, a reprovação ainda o perseguirá. O véu jogado sobre seu passado abre-lhe a porta da reabilitação, ele poderá sentar-se sem temor e sem vergonha entre as pessoas mais honestas. Quantos há que gostariam a qualquer preço de poder apagar da memória dos homens certos anos de sua existência? Encontre-se uma doutrina que se concilie melhor do que esta com a justiça e a bondade de Deus. Além disso, esta doutrina não é uma teoria, mas um resultado de observações. Não foram os espíritas que a imaginaram, eles viram e observaram as diferentes situações nas quais os espíritos se apresentam, procuraram explicá-las, e dessa explicação saiu a doutrina. Se aceitaram, é porque ela resulta dos fatos, e que ela lhes pareceu mais racional do que todas aquelas emitidas até hoje sobre o futuro da alma. Não se pode recusar a essas comunicações um auto-ensinamento moral. O espírito pode ser, deve mesmo ter sido ajudado nas suas reflexões e sobretudo na escolha de suas expressões, por espíritos mais avançados, mas, em semelhante caso, estes últimos não o assistem senão na forma e não no fundo, e nunca põem o espírito inferior em contradição consigo mesmo. Eles puderam poetizar em Latour a forma do arrependimento, mas não o teriam feito exprimir o arrependimento contra sua vontade, porque o espírito tem seu livre-arbítrio, eles viam nele o germe de bons sentimentos, é por isso que o ajudaram a expressar-se, e assim contribuíram para desenvolvê-los ao mesmo tempo que chamaram sobre ele a comiseração. Haverá algo de mais comovente, de mais moral, de natureza a impressionar mais vivamente do que o quadro deste grande criminoso arrependido, exalando seu desespero e seus remorsos, o qual, no meio de suas torturas, perseguido pelo olhar incessante de suas vítimas, eleva seu pensamento a Deus para implorar sua misericórdia. Não está aí um salutar exemplo para os culpados? Compreende-se a natureza de suas angústias, elas são racionais, terríveis, ainda que simples e sem encenação fantasmagórica. Talvez pudéssemos espantar-nos com tão grande mudança num homem como Latour, mas por que ele não se teria arrependido? Por que não haveria nele uma corda sensível vibrante? O culpado seria então destinado ao mal para todo sempre? Não chega um momento em que se faz a luz na sua alma? Esse momento chegará para Latour? Está precisamente aí o lado moral de suas comunicações, é o entendimento que ele tem de sua situação, são seus pesares, seus projetos de reparação que são eminentemente instrutivos. O que se teria achado de extraordinário em que ele se arrependesse sinceramente antes de morrer, que ele tivesse dito antes o que disse depois? Não se tem inúmeros exemplos disso?
Um retorno ao bem antes de sua morte teria passado por fraqueza aos olhos da maioria de seus semelhantes, sua voz de além-túmulo é a revelação do futuro que os espera. Ele está absolutamente certo quando diz que seu exemplo é mais próprio a emendar os culpados do que a perspectiva das chamas do inferno e mesmo do cadafalso. Então, por que não lhe o dariam nas prisões? Isso faria refletir mais de um, tal como temos já vários exemplos. Mas como acreditar na eficácia das palavras de um morto, quando se crê que quando se morre acaba tudo? No entanto, virá um dia em que se reconhecerá esta verdade de que os mortos podem vir instruir os vivos. Há várias outras instruções importantes a tirar destas comunicações. Primeiro, é a confirmação deste princípio de eterna justiça, de que o arrependimento não basta para colocar o culpado na categoria dos eleitos. O arrependimento é o primeiro passo para a reabilitação que apela para a misericórdia de Deus, é o prelúdio do perdão e do abreviamento dos sofrimentos, mas Deus não absolve sem condição, é preciso a expiação e sobretudo a reparação, é o que Latour compreende, e é para isso que ele se prepara. Em segundo lugar, se comparar este criminoso ao de Castelnaudary, encontra-se uma grande diferença no castigo que lhes é infligido. Neste último, o arrependimento foi tardio e por conseguinte a pena mais longa. Esta pena é ademais quase material, ao passo que em Latour o sofrimento é antes moral, é que, como dissemos anteriormente, em uma inteligência estava bem menos desenvolvida do que no outro, era preciso algo que pudesse impressionar seus sentidos obtusos, mas as penas morais não são menos dolorosas para aquele que chegou ao grau exigido para as compreender, pode-se avaliá-las pelas queixas que Latour exala, não é a cólera. É a expressão dos remorsos logo seguida de arrependimento e desejo de reparar, a fim de aperfeiçoar-se. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de fevereiro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.